Sejam muito bem-vindos. Connosco temos aqui no nosso estúdio ECO a bastonária da Ordem dos Advogados, a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, numa altura em que já se conhece o nome da Ministra da Justiça e também o programa de governo para todas as áreas e especificamente também para a Justiça. E é precisamente sobre esse tema que vamos conversar. Olá, como está? Olá, doutora. Como está? Muito bem-vinda. Começamos então por essa questão. Já disse publicamente há uns dias que, de facto, no programa de governo não há uma única referência à palavra advogado nem advocacia. Isto calculo que a preocupe. Preocupa para já e, em primeiro lugar, agradecer-lhe o convite, o amável convite. Tenho sempre muito gosto em vir aqui às vossas instalações e falar convosco e dar-vos aqui estas entrevistas, até para fazer, porque a primeira entrevista que dei foi aqui com a ECO. Estamos a fazer um resumo daquilo que quase foi o primeiro ano de mandato. Preocupa-me porquê? Porque não há justiça sem uma advocacia livre e independente, não é? E é realmente um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático a existência da justiça. E a justiça sem advogados não é justiça. E, portanto, fiquei perplexa, ainda por cima, porque a senhora Ministra da Justiça é advogada, portanto é uma colega, como não há ali uma única palavra em temas que são, por acaso, tão importantes como a carreira retributiva dos senhores funcionários judiciais, que é absolutamente essencial, dos serviços prisionais também, das próprias magistraturas. Portanto, tudo isso é extraordinariamente importante, mas há que não esquecer que há 20 anos que a tabela do sistema de acesso ao direito e aos tribunais não é revista. E, portanto, isso foi uma das coisas que nós tivemos uma enorme preocupação com o último governo em fazer a apresentação dessa proposta, que foi trabalhada em conjunto com o Ministério. Já está praticamente, já foi revista pelos serviços, inclusivamente, portanto, está ali e tem uma palavra sobre isso. Portanto, fiquei, de facto, preocupada e apreensiva, mas, afinal, o que é que se passa? Não só com esse assunto, mas também com outro da CEPAS, que falaremos mais à frente. Mas, de qualquer das formas, não é nunca bom presságio que não se fale de um pilar fundamental na boa administração da justiça, que é a advocacia. E por isso tivemos logo o ensejo de entrar em contacto com o Ministério, aliás já o fizemos não na semana passada, mas na outra anterior, a pedir uma reunião precisamente para falar sobre estes assuntos mais prementes, sob pena de também... Mesmo antes de conhecer o programa já tínhamos tentado falar com a senhora Ministra da Justiça, não só para apresentar os cumprimentos e também para congratulá-la, porque tem um gabinete só de mulheres, que é uma coisa que eu também, como sabe, prezo muito em termos de igualdade de género e das mulheres líderes no direito, ela é uma delas e, portanto, fiquei muito satisfeita e queria realmente desejar-lhe as maiores felicidades, mas também sublinhar os problemas que nos atormentam enquanto classe, que é realmente a falta de direitos de previdência que a advocacia tem e também a injustiça que se vem arrastando nos últimos 20 anos de não haver realmente uma revisão daquela tabela. Então, o que vai levar a essa reunião com a senhora Ministra é precisamente esses dois pontos. Entre outros temas. Pronto, falta aí um estatuto, por exemplo. Falta um estatuto, claro. Nós vamos tentar, de facto, fazer e corrigir aquilo que não foi feito na legislatura anterior, por falta absoluta de diálogo. Até tem piada, não é? Como é que agora a oposição se queixa da falta de diálogo, tem pouca memória, não é? Porque na realidade, quando estiveram, é certo que tinha uma maioria absoluta, que não é o caso deste governo, mas a maioria absoluta deve ter exercida com responsabilidade. E a verdade é que foram sensibilizados várias vezes para os erros que estavam aqui a ser cometidos, e as palavras não são nossas apenas, foram do Sr. Presidente da República, foram de instituições internacionais, de que era um perigo este estatuto, tal como estava a ser gizado, e a verdade é que isso não parou nem o governo, que ainda assim foi mais contido do que aquilo que foi o grupo parlamentar do PS, que evocou várias matérias na última sessão de aprovação, algumas delas que passaram completamente despercebidas da maioria das pessoas, como a questão de revogar a prova de agregação, como a questão de revogar totalmente as regras de publicidade relativamente aos advogados e tantas outras que foram avocadas pelo grupo parlamentar e que alteraram de uma forma, considero eu, temerária, relativamente àquilo que são os direitos, liberdades e garantias das populações e também o próprio acesso à profissão. Aliás, hoje em dia e ainda esta semana nós estivemos lá em cima numa feira que foi organizada pela Comissão Nacional dos Estudantes de Direito e a principal preocupação de todos os estudantes é saber como é que vão conseguir garantir um estágio remunerado, tendo em linha de conta que cerca de 85% da população da advocacia é exercida em prática individual. O que torna com menos rendimentos para pagar as estagiárias. Naturalmente, o que vai tornar ainda mais difícil não só o acesso à profissão,
como vai também exigir que essas pessoas que conseguem os tais estágios remunerados tenham que estar deslocadas daquilo que é o seu ambiente normal. Que é onde existem os grandes escritórios, Lisboa, Porto e Coimbra. Coimbra até muito menos, principalmente Lisboa e Porto, e que obriga os jovens a estarem deslocados das suas casas, coisas inerentes, despesas, na habitação, etc, etc. E, portanto, nós sempre fomos contra essa medida, não somos nada contra a remuneração dos estagiários, muito pelo contrário, aliás, as grandes sociedades sempre pagaram e muito bem, sempre remuneraram muito bem os seus estagiários. Agora sabemos que vai ser extraordinariamente difícil para a prática individual. E as sociedades de advogados também não cabem lá todos os estagiários. Naturalmente, nem é isso que se pretende, nem eles querem. Portanto, normalmente querem realmente os mais destacados e normalmente vão ao contacto logo a partir das faculdades para, em termos de investimento, criarem os seus próprios quadros e quadros devidamente especializados. Uma outra coisa que nos preocupa muito é a falta do exame, não é? Para verificar e aferir se a agregação. O da agregação, naturalmente, o que está previsto é um trabalho, não está ainda muito bem definido, estamos agora a pensar e a refletir sobre isso, como é que vai ser feita aquela avaliação, se é uma avaliação subjetiva, se é uma avaliação objetiva, é quando as avaliações são objetivas, nós podemos recorrer, nós podemos colocar em causa o critério de avaliação. Quando as coisas são um trabalho sobre deontologia, não é? As coisas tornam-se menos tangíveis e, portanto, é mais difícil de aferir, de facto, em termos técnicos, se realmente, matematicamente, foi feita incorretamente a soma, se não foi. Portanto, é muito mais subjetivo o critério de avaliação. Por outro lado, o tempo de estágio, que essa é outra coisa que a Ordem não se conforma, porque sabe agora perfeitamente... São 12 meses. São 12 meses. São desde os 18, certo? Dos únicos países da União Europeia que têm um índice tão reduzido de tempo de estágio, e eu não consigo compreender quando me dizem que isto são imposições da União Europeia, isto simplesmente não faz sentido. A Polónia, por exemplo, tem 3 anos de estágio, com o exame de aferição. Para entrar na Ordem tem que fazer um exame anual ao longo dos 3 anos que está a fazer a sua preparação para exercer a profissão, e depois faz um exame final à saída e tem como regra de acesso um mestrado. Portanto, eu não consigo perceber como é que uma União Europeia permite isto, e quem diz a Polónia diz a França, que é exatamente a mesma coisa, tem cerca, não sei se de 24 meses. Acho que é isso, 2 anos. Exatamente. A Áustria penso que são 5 anos, portanto a Alemanha são 4. Portanto, por que razão é que nós estamos a falar de países que têm este valor, este índice de estágio tão prolongado, e depois Portugal cria problemas alegadamente à concorrência porque tem 12 meses, não tem 12 meses de preparação. Portanto, nós temos que ter muita cautela, porque quando estamos a falar dos direitos, liberdades e garantias das pessoas, não estamos só a falar de direito penal, estamos a falar de outros direitos que são fundamentais para o exercício dos cidadãos e das cidadãs, e que têm que estar acautelados por profissionais que tenham um alto índice técnico e uma alta preparação técnica para poderem exercer dignamente em nome dos cidadãos. Esses são os direitos que lhes são reservados por lei. A relação a este governo da AD, no partido concreto do PSD, espera ter um maior feedback, suponho, do que teve sobre estas matérias, sem dúvida absolutamente nenhuma. Porque foi demonstrado ao longo do debate. Porque foi demonstrado ao longo do debate e pela sensibilidade. Portanto, nós estamos a falar de um primeiro-ministro que é advogado também, o senhor Ministro da Defesa... O anterior também era. É verdade. E realmente... Mas eu acho que ali a questão não foi tanto com o governo, foi mais com o grupo parlamentar do PS. Porque o grupo parlamentar do PS tomou ali posições que eram claramente ideológicas e que nada têm a ver com aquilo que deve ser a postura cautelosa de quem legisla sobre estas matérias. Portanto, não faz nenhum sentido, em nome de uma alegada ou de uma alegada problemática com a concorrência, que nunca foi demonstrada, porque repare que os estudos que supostamente deveriam estar na base desta alteração nunca foram feitos. Nunca foram divulgados, pelo menos. Não existem, de necessidade, de adequação, de proporcionalidade, nada disto foi feito. E, portanto, aliás, isso foi uma das críticas que foi dirigida ao governo português por parte do CCBE e também da Federação das Ordens dos Advogados Internacional, que veio dizer isso mesmo, onde é que estão os estudos que os senhores têm que fazer para colocar alterações destas. Depois também dizer o seguinte: em 31 de dezembro de 2023, o número de advogados deste país eram cerca de 36.600 e qualquer coisa,
para uma população de 10 milhões, estamos a falar de muitos advogados, portanto, temos seríssimas dúvidas de que exista aqui um problema de concorrência e de acesso aos serviços. As pessoas não acedem aos serviços de advogados, não é porque não existam profissionais e porque a concorrência talvez não esteja aí. O valor das custas, por exemplo. O valor das custas, as remunerações baixíssimas que têm as populações, portanto, a classe média vive muito em cima da sua capacidade financeira. Das despesas mensais e tudo que está para além disso. Portanto, e quando nós ainda mais agora, não é? Com as taxas de juros, etc. Isso mesmo. Portanto, quando nós estamos a falar de despesas de saúde, as pessoas têm aquela consciência de que é uma questão de vida. Aqui tendem a não pensar que isto é uma questão de vida, mas a verdade é que é, porque a qualidade de vida que eu tenho ao ter paz social é tão importante, se calhar, como a minha qualidade de vida e a minha saúde em termos físicos. Portanto, a minha saúde mental é muitíssimo importante. E se eu me sinto injustiçada e se eu sinto que não consigo aceder aos meus direitos, àqueles que estão plasmados na Constituição, pode-se refletir como é na saúde mental e depois também na física. Vamos falar agora relativamente ao combate à corrupção. Já disse também publicamente que tem que ser feito por todos os atores judiciários. Sim. Mas também os políticos, não serão também os políticos os principais responsáveis? Eu acho que neste somos combate? todos de uma certa forma e, portanto, eu não concordo com estas medidas avulsas, até porque eu acho que a legislação que nós temos é uma legislação boa, aliás, isto está reconhecido até internacionalmente, e o facto de ter boa legislação não significa que depois tenha bons resultados. Aliás, está demonstrado que quanto maior e mais profícua é a legislação anticorrupção, mais tendência existe para que a corrupção não seja devidamente controlada. Eu acho que aqui nós temos que introduzir, acima de tudo, medidas na área da prevenção e na área da educação, que são fundamentais, para que os cidadãos e cidadãs, desde muito jovens, tenham a noção do que é um conflito de interesses, do que é uma falta de transparência, do que é uma tentativa de corrupção, para tentarem identificá-la imediatamente e depois, do ponto de vista, naturalmente, da eficácia da punição quando as pessoas, de facto, são encontradas. Para isso precisa de meios, não precisa de era a legislação. pergunta a seguir. Pronto, São os meios humanos, os meios tecnológicos, são naturalmente tudo todos. isso. Portanto, os meios humanos é realmente ter quantidade de pessoas suficientes para conseguir conduzir uma investigação que não é fácil. Nós não estamos a falar de pessoas que não tenham meios tecnológicos nem de inteligência artificial ao dispor para conseguirem tentar sonegar as evidências que uma investigação vai ter muita dificuldade a identificar. Portanto, precisa de recursos humanos. Isso é fundamental do ponto de vista, aliás, isto é um clássico da justiça, nós passamos a vida a falar nisto e as pessoas devem pensar que... Eu até vou buscar um exemplo engraçado, porque um dia destes vi um comentário televisivo em que as pessoas ficaram muito impressionadas com o facto de ir um Cessna com 30 peritos, não é? Deslocou-se à Madeira para trazer aquela prova toda. Pois isso é tudo muito bonito e as pessoas até pensam que aquilo reflete tudo aquilo que existe na justiça. Não é verdade, não é? Portanto, aquilo é uma situação absolutamente pontual, porque o estado normal da justiça é não haver papel nos tribunais. Foi feito também para ser filmado, etc, etc. Isso mesmo. Agora, o que é que necessita para depois conseguir concretizar aquilo? Como é que se vai analisar aquela prova? Não é só do ponto de vista dos peritos. Tem que ter ferramentas que são ferramentas de inteligência artificial que ajudem a selecionar a prova. Porque se vem, por exemplo, com não sei quantos terabytes, eu não sou deste tempo, sou de um tempo anterior, de informação, e se depois tem que ter os técnicos a desbravar aquela informação que está altamente condensada e encriptada, não consegue fazer isso sem ferramentas adequadas. É essencial para perceberem as pessoas, talvez isto que eu estou a dizer. Foi recentemente dito numa conferência onde eu estive, isto para falar das questões daquilo que vai ser o futuro da área da consultoria. Imagino o que é ter que analisar um contrato e verificar as fragilidades que tem este contrato. E esse trabalho normalmente é feito por um perito naquela área que vai analisar esse contrato e vai verificar, olha, é preciso cautelar isto e aquilo. E então a experiência que foi feita foi com a máquina e com os peritos, não é? Então a máquina identificou em 96% as questões que realmente eram fragilidades daquele contrato. E os peritos também. Portanto, a maioria deles andou na casa dos 70% para cima, o que é muito bom em termos de qualidade humana. Qual é a diferença entre a máquina e o perito? É que o perito levou 2 horas a fazer essa análise e a máquina levou 26 segundos. E, portanto, são estas ferramentas em que nós temos que aprender a colocar as questões à máquina para que ela desenvolva também a sua inteligência, que
têm que ser utilizadas na investigação, porque se eu preciso de saber que informação é que eu vou cruzar, essa ajuda é-me dada pelos peritos, mas se eu não tiver os meios para fazê-lo em termos informáticos e digitais, para poder analisar todo aquele manancial de informação, estou sempre a lutar contra o tempo. Mas isso não é? na Polícia Judiciária, que como sabe trata da investigação, até é plausível, mas imagine o Ministério Público a lidar com a inteligência artificial, não sei se vai ser muito Mas fácil. por isso é que tem os técnicos e por isso é que tem os recursos humanos, porque a máquina... Que a própria Justiça ainda não está completamente... nem pouco mais ou menos. Pois, exato. Não é? Nós não estamos tão longe quanto aquilo que algumas pessoas pensam, que ainda nem sabemos entrar numa plataforma. Não é esse o caso, mas temos muito que evoluir. Ainda há bem pouco tempo, o último governo, uma das coisas que nos conseguiu fazer a pedido da Ordem e com realmente a ajuda do ICFES, foi possível, por exemplo, deixar que os senhores advogados e as senhoras advogadas acedessem dentro da plataforma CIDIS à prova gravada, sem terem que ir lá com um CD, que é uma coisa que já nem existe, portanto, porque nós não conseguimos fazer esse caminho. Portanto, foi preciso pedir, por amor de Deus, se isto está aqui gravado, se nós temos acesso à plataforma, encontrem-nos lá um caminho informático para nós não termos que ir ao tribunal. Claro. Porque senão o que acontecia é que o senhor advogado ou a senhora advogada tinha que se deslocar ao tribunal, ou então tinha que mandar um CD para que alguém gravasse e depois viesse pelo correio para o escritório do advogado, que é uma coisa absolutamente inadmissível. De qualquer forma, por acaso, agora que falamos nesse tema, é um tema que também está ausente no programa de governo, nessa parte da digitalização e do choque tecnológico na justiça. Talvez tenham contado, porque algumas das verbas do PRR que foram aprovadas, supostamente isso está tudo em curso. Portanto, ou seja, e, portanto, contam com isso para não... Aquilo que nos disse a senhora Ministra da Justiça, a senhora professora Catarina Sarmento e Castro, foi precisamente isso, é que isso está tudo em curso. E, portanto, é uma questão de dar seguimento, sendo certo que, atenção, que os resultados, se forem implementados, só se vão ver daqui por muito tempo, não é? Porque é evidente que depois, sem os funcionários a colocarem tudo isto a funcionar, isto não vamos lá, não é para plenário. Vamos só voltar um bocadinho à corrupção e pergunto-lhe se na parte da corrupção, embora eu já tenha dito há pouco falado sobre isso, mas se na parte da corrupção se acha este programa muito ambicioso. Não é uma questão de ser ambicioso, eu acho que toca em pontos que são muito importantes, mas deixa no ar algumas coisas que me criam algumas perplexidades. Ainda há bocadinho até estava a ler e estava a ver. Uma das propostas que é feita, por exemplo, é a alteração do Código Penal, em que são 72 horas até serem aplicadas as medidas de coação e ser feito por vários juízes ao mesmo tempo. Mas aquilo está incluído num programa da corrupção, pergunto eu, mas esta alteração é só para os crimes de corrupção? Fica a perplexidade. É uma medida mediática devido ao que aconteceu. Isso mesmo. E que, eu volto a dizer, e sendo certo que as magistraturas até acham que isto deve ficar plasmado, eu não vejo necessidade disso, porque nós temos outros mecanismos legais, a Constituição, a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dizem claramente que não, que a pessoa só pode estar detida o tempo estritamente necessário para que sejam feitas as averiguações. E ali o que me parece que aconteceu, e estamos a falar de um caso específico, aquilo prolongou-se por várias circunstâncias que não têm nada a ver com o prazo dos 72 horas. Se calhar, e olha, se nós precisamos de fazer desenhos, se estiveres plasmado expressamente que não pode, não tem que soltar, se calhar é mais eficaz para as pessoas tornarem ágeis os procedimentos que são necessários para impor as medidas de coação. Ali o que me parece que ficou mais ou menos no ar, a medida de coação que era esperada era uma e acabou por ser outra. E isso acabou por esvaziar de expectativas muitas pessoas que contam que depois de um espetáculo como aquele que foi montado, e eu não lhe posso chamar outra coisa porque aquilo foi um espetáculo, as pessoas estavam mesmo à espera e garantias de que ia haver uma prisão preventiva. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. E nem, já agora deixe-me também sublinhar isto. Mas também não percebe qual é o papel dos juízes. Ora, e deixe-me já agora sublinhar uma coisa que é muito importante. Isto não quer dizer que não possam existir penas de prisão no futuro. O processo não acabou. As pessoas confundem muito. Muito. Portanto, são coisas que não se confundem. E por isso é que nós temos uma percepção, e o Governo diz isso, no seu programa, que é uma percepção, 93% das pessoas têm uma percepção de que existe uma corrupção completamente descontrolada no país. Isto não é verdade. Não é verdade. Isto é uma percepção. Simplesmente são os casos mediáticos. E nós sabemos. Portanto, e mesmo esta questão do tempo de interrogatório até ser libertado ou preso preventivamente, também raramente acontece. Muito raramente, são em circunstâncias absolutamente excepcionais, como foi aquela em que uma parte do processo ainda nem sequer tinha vindo,
o processo estava na Madeira, vieram apenas uma parte das provas e não as outras, estávamos com uma greve de funcionários, já agora chamar a atenção, que está a ocorrer desde janeiro do ano passado, e portanto todas estas condicionantes levaram àquilo. Também dizer uma coisa, o Ministério Público teve sempre o pedido da defesa para libertar as pessoas, isso é do conhecimento público, e opôs sempre, portanto o senhor juiz disse que ia apreciar a situação no final, mas a verdade é que o Ministério Público nunca deixou que aquilo acontecesse. E eu aí tenho que dizer que deveria. Deveria por uma questão óbvia, porque o Ministério Público, a sua posição processual é de defesa da legalidade. E como tal, não pode estar ali como simples interveniente. Portanto, o Ministério Público não pode ter interesse próprio no processo. O interesse do Ministério Público é o da legalidade. E se for necessário absolver um arguido, tem que o fazer, tem que pedir a sua absolvição. Portanto, tem obrigações acrescidas nessa matéria, não é uma simples parte processual. Está ali em nome do Estado, sim senhora, para defender os interesses do Estado, mas com a obrigação acrescida de defender também a legalidade. Os mediáticos também nem sempre acontecem. É verdade, é verdade. Vamos voltar a falar, como há pouco referimos, passando a tabela dos oficiosos. Já está entregue, quer dizer, já está pronto relativamente ao que foi feito do governo anterior. Tem esperança que seja agora que de facto este governo, sendo um partido diferente? E tenho a certeza, porque já no antigo governo tenho a certeza que se não tivesse caído a coisa teria progredido. É realmente inadmissível, até porque esta tabela, como disse, não só o ponto de vista da valoração da remuneração, mas também um conjunto de atos que nós hoje sabemos que têm que ser remunerados e que não são, porque não estão previstos na tabela. Portanto, esta tabela tem mesmo que ser vista, foi vista pelos serviços, pelo ICFES e pela DGAS, estivemos todos a ver em conjunto, do lado do Governo e do lado da Ordem, como tornar a tabela mais abrangente e melhor remunerada. Portanto, a proposta que foi feita foi fazer realmente um acréscimo que ao longo de 20 anos não foi feito e deveria ter sido feito. Portanto, entre nós e a proposta do Governo deve haver para aí uma diferença de 20 milhões de euros. Não é minimamente significativo, tendo em linha de conta que se trata de um serviço que é fundamental e também do papel que a Ordem dos Advogados tem nesta matéria. Nunca é demais lembrar que a Ordem dos Advogados assegura, com as cotas dos senhores advogados e das senhoras advogadas, todo o sistema de nomeações, de escusa, de criação de escalas. Tudo isso é assegurado pela Ordem através de meios próprios que a Ordem coloca à disposição do sistema, de acordo com aquelas que são as suas atribuições de colaboração com o Governo. Tempos houve em que o Governo até pagava à Ordem para que esse serviço fosse feito. Não, a Procuradoria entrava para o lado da CEPAS, mas pagava uma verba para a gestão do sistema, e eu entendo que bem, mas a verdade é que isso acabou desde 2008, que não entra um único cêntimo de governativo para suportar essas despesas, e são muitas. Mas então qual é que é o valor que ficou acordado nesse... Não ficou acordado, foi feita uma proposta do lado do Governo, foi feita outra proposta do nosso lado, e portanto aquilo que a nossa diferença rondava os 20 milhões, e é isso que temos que sentar agora e discutir, para realmente tornar efetiva essa alteração. Tenho muita esperança que isso venha a ser feito, porque também, se não for, naturalmente que vão contar com a nossa contestação, porque não faz nenhum sentido que estejamos a falar aqui de uma tabela com este nível de responsabilidade, que é sempre solicitada e sempre assegurada, e que os senhores advogados e as senhoras advogadas são sempre disponíveis para isso. 365 dias por ano, 24 horas por dia. Não pode ser. E as pessoas têm direito à sua remuneração, têm direito à sua valorização, porque isto dá muito trabalho. Eu sou advogada do sistema desde 2010 e antes disso tinha feito também este tipo de trabalho durante o meu estágio. Agora isso não é possível e bem, são só advogados profissionais que são agregados da Ordem, que estão a prestar estes serviços aos cidadãos e, portanto, se nós exigimos a qualidade e temos esse dever de exigir essa qualidade, temos que ter também uma remuneração digna. De todas essas matérias mais urgentes que quer levar à Sra. Ministra, qual é que acha que vai ser a mais simples? Se calhar é mesmo essa. É esta, porque a outra da CEPAS vai ser mais complicada. Pronto, essa será a minha pergunta. Como é que está? O que é que vai fazer em relação a esse assunto? Para já temos que colocar a Comissão a trabalhar, não é? Porque de facto foi aquilo que faltou fazer. Criou-se a Comissão reuniu por 2 vezes, foram nomeados as pessoas de reconhecido mérito e com experiência em integrações anteriores, porque uma das propostas que está em cima da mesa é a possível integração, e aí eu tenho mais receio por questões ideológicas que sei que tem o PSD e o CDS nesta matéria. No entanto, nunca se pode aqui perder de vista aquilo que é
a exigência normal e que tem que ser cumprida da advocacia. Nós somos a única profissão, em conjunto com os senhores solicitadores e com os senhores agentes de execução. É uma caixa autónoma. Tem que ter caixa autónoma. Isso é uma falsa questão. Não, eu não estou a dizer que tem, estou a dizer que são a única classe profissional que ainda tem uma caixa autónoma. Mas esse é o problema, é que muitas pessoas entendem que essa caixa tem que ser autónoma para garantir a independência da advocacia. Não tem nada a ver. Não é assim. Aliás, a esmagadora maioria dos sistemas europeus, a caixa é pública. Portanto, e quando existe uma caixa privada, ela não é obrigatória, que é esse o grande problema que nós temos aqui. Portanto, das duas uma, ou concede a liberdade de escolha, em que o profissional ou escolhe para a sua caixa de previdência tradicional ou escolhe o sistema público, ou então tem que fazer com que o sistema que é o tradicional da advocacia, tenha os mesmos direitos e os mesmos deveres, porque não é só o problema dos direitos de previdência, é também a capacidade contributiva de cada um, porque a tabela que é feita do ponto de vista da SPAS, os escalões que existem, não têm em consideração o volume de faturação individual de cada profissional. E isso é muitíssimo gravoso, impede aí muitas vezes, e que é uma coisa que eu sempre achei muito estranha e que sempre disse ao Partido Socialista, que os senhores estão muito preocupados com a remuneração dos estagiários, e eu acrescento e bem, mas depois não querem saber o que é que acontece ao estagiário depois de terminar o seu estágio, porque depois é lançado às feras, não é? Portanto, não tem nenhuma retribuição, não tem direitos de parentalidade, não tem direitos de previdência, não tem nenhumas regras entre sociedades para quem possa trabalhar, e não há uma regulamentação, que vamos agora tentar fazê-la, que imponha deveres interpartes entre os contratados pelas sociedades de advogados, e sobre isso os senhores não fazem nada. Portanto, têm uma agenda de trabalho. São cerca de 300 euros no mínimo que se paga por mês. Cerca de 277,77, porque foi aquilo que a senhora ministra anterior impediu que pudesse acontecer, porque a proposta da SPAS era baixar o fator de correção, e isso era 5%, depois lá admitiu os 6%, e foi a intervenção da senhora ministra que fez com que se mantivesse tudo nos 10%, que foi, aliás, aquilo que nós inicialmente pedimos à SPAS, era que mantivesse o fator de correção inalterado, pelo menos, ou ainda superior, até ser decidido o que é que se ia fazer com a Caixa de Previdência. Estava a dizer, portanto, tem 3 opções: ou dá liberdade de escolha, ou faz com que a SPAS tenha os mesmos critérios da segurança social, quer do ponto de vista contributivo, quer do ponto de vista dos benefícios. A terceira e última é integrar, porque se a SPAS não tem capacidade para manter isto, tem naturalmente de ser integrada no sistema público. O que não pode acontecer é isto: é eu ter cartas todos os dias no meu gabinete de pessoas que querem iniciar a profissão e que sabem que vão ficar a dever porque não podem pagar os 277,77 €, porque não iniciaram já, suspenderam e voltaram e, portanto, a partir daí pagam logo pelo 5º escalão. Não posso ter mães que são apenas beneficiadas, porque o benefício de parentalidade que existe na SPAS não é benefício nenhum, porque aquilo que a SPAS faz é devolver as contribuições que nós pagamos, os 6 meses de contribuições, que eu depois tenho que pagar a seguir, porque não posso suspender a minha atividade. Portanto, no fundo, adiantam-me o dinheiro para eu pagar as minhas contribuições à SPAS. Portanto, isto é claramente uma desvantagem em relação à Segurança Social, que não só a mãe tem direito a receber o seu subsídio de maternidade, como durante esse tempo não paga contribuições. Porquê? Para poder estar em casa a tomar conta do seu filho ou da sua filha, porque nós, enquanto sociedade, consideramos que isso é absolutamente essencial. Não é só um direito da mãe, é acima de tudo um direito da criança, ter os seus pais disponíveis para cuidar dela no momento mais importante da sua vida, que é o seu nascimento, em que está completamente fragilizada, precisa de cuidados 24 sobre 24 horas. Eu não sou mãe, nunca tive essa experiência, mas vejo aquilo que passam as mães 4 em 4 horas, terem que amamentar os seus filhos. Isso não é permitido às mulheres advogadas e, portanto, eu não posso conceber isto em pleno século XXI, não é? Com o papel que hoje tem a mulher. De qualquer maneira, voltando outra vez, continuando na SPAS, essa questão do fator contributivo, ainda agora no relatório de contas da SPAS, no resumo inicial falam sempre desse, pronto, e estão a insistir e que estão a insistir que vai ser, etc. Mas nós já demos essa solução. Aliás, o ano passado nós fizemos uma proposta de alteração do regulamento à direção da SPAS,
que até agora não se pronunciou sobre ela. Eu até sou contra realmente a existência do fator de correção, mas para nós retirarmos o fator de correção, temos que colocar as pessoas a contribuir de acordo com aquilo que faz rendimentos, como aliás acontece na Segurança Social. Ora bem, como acontece com toda a gente. Portanto, aí já não há desculpas, porque a pessoa ofere. E se nós tivermos as mesmas regras que são as da Segurança Social, em que é, quando estamos a falar de um regime simplificado, 30% da faturação não conta, em termos não é elegível do ponto de vista da aplicação da taxa, e dos 70% que nós faturamos 3 em 3 meses está lá. Os índices são simplicíssimos. Nós já falámos também com a Direção-Geral de Contribuições e Impostos para saber se é possível aferir e prestar essa informação para que seja aplicada a taxa. E o assunto resolve-se com muita facilidade. É só uma questão de nós querermos estar do lado da solução. Aquilo que acontece aqui não é isso. Nós estamos a privilegiar os senhores advogados e as senhoras advogadas que têm maior índice de faturação em detrimento dos outros que não o têm. Portanto, obrigamos aqueles, porque o valor que foi aferido aqui de escalão tem a ver com as necessidades das obrigações da CEPAS. Portanto, ou seja, o que a CEPAS precisa é que este número de advogados consiga compatibilizar em termos de orçamento aquilo que é necessário pagar. E, portanto, aquilo que tem de obrigações da CEPAS, já agora também sublinhar, não é só as reformas. As reformas consomem quase tudo. Portanto, a diferença é pequeníssima. E depois eles dão ali algumas coisas, não é? Portanto, dão uma comparticipação. Quando está no internamento superior a 48 horas, pagam algumas despesas. Tem esta questão do subsídio de maternidade, que eu acabei de dizer, adiantam uma verba, mas depois recebem-na a seguir. Portanto, têm alguns benefícios que nem fazem, a meu ver, sentido. Aliás, um deles, por exemplo, que era interessantíssimo, que pudesse ser colocado a toda a gente, mas não é, são os gabinetes médicos. Portanto, nós temos o Serviço Nacional de Saúde. Ainda há bem pouco tempo a Caixa de Previdência, cerca do ano passado, creio eu, abriu na Madeira um gabinete médico e até me pediu para eu ir lá a fazer a inauguração. E eu não fui. E dir-me-ão, bom, mas então isto não é uma coisa boa para os advogados. É se nós conseguirmos garantir a todos. Agora, se nós só conseguimos garantir na Madeira, em Lisboa, no Porto e em Coimbra, como se não existissem advogados no resto do país, isso já não me parece bem, porque isso é discriminatório. Eu, quando faço uma medida a nível do Conselho Geral para a advocacia, penso em todos e faço o meu plano para toda a gente. Quem quiser, tem disponível. Usa se quer. Mas, de qualquer das formas, eu tenho que pensar para todos. Não posso pensar apenas para alguns, e isso é uma coisa que tem que ser corrigida. No relatório ainda da CEPAS, é explanado que tem sustentabilidade, que está de boa saúde financeira. Não vejo então qual é o problema de nós fazermos uma auditoria, não é? Por parte da Inspeção-Geral de Finanças, porque se tem essa capacidade, não há de ter problema. Inclusivamente, e se é assim tão bem robusta como dizem, a maioria das pessoas vai criticar. Mas já sugeriu isso à Caixa de Previdência? Várias vezes, não é? Nós andamos a sugerir isso. Não aceitaram? Não, porque aquilo que nos dizem sempre é que não há necessidade, que os números estão todos vistos e que está tudo bem, etc. Mas nós sabemos que os números nos dizem outras coisas, e se de facto estivesse tudo bem, e se isto fosse um problema que não fosse assunto, nós não estávamos a ter esta conversa desde 2015, não é? Porque nós estamos a ter esta conversa desde 2015 e continuamos sem nenhuma solução. A solução da direção da CEPAS é que fique tudo como está. Ora, os advogados e as advogadas e os solicitadores e agentes de execução já disseram que isto como está não pode estar, tem que se mudar. E, portanto, tem que se mudar o quê? Tem que se mudar a forma como nós calculamos as contribuições e tem que se garantir os direitos de previdência, que todas as pessoas têm direito, iguais aos dos outros, do resto dos cidadãos e cidadãs deste país. E, portanto, se isso não está a acontecer, nós temos que encontrar forma que isso possa acontecer. E uma dessas formas é manter a CEPAS, como, por exemplo, acontece em Espanha, em que estão garantidos os outros direitos por parte do Estado. Se o Estado quiser pagar à CEPAS para garantir os mesmos direitos, eu não tenho nada contra. Nós o que temos é que encontrar uma solução e não podemos chegar a ela enquanto os estudos não forem feitos, e por isso é que é importantíssimo que esta comissão avance e que venha dizer-nos, com números, o que é que nós podemos fazer, que opções podemos tomar para encontrar verdadeiramente uma solução. Pois, isso daí é engonhar, passa a expressão, há uma série de tempo. Completamente, e por responsabilidade de quem, doutora? Também da CEPAS, porque a CEPAS nunca teve verdadeira vontade de mudar o estado das coisas. Ora bem, e vai protelando e arrastando com a barriga, passa a expressão, para ver se isto se resolve por si próprio, que é o esquecimento. Ora, é impossível.
isto esquecer-se, porque isto prejudica gravemente os senhores advogados e as senhoras advogadas. E se eles não tiverem dignidade nas suas vidas pessoais, como é que podem ter depois para exercer livremente e de forma independente em profissão? Isso não é possível. E é isso que nós estamos a tentar lutar. Já aconteceu em Espanha. A Espanha fez este caminho e eu gostava de não ter que o fazer pelos tribunais, porque isto é, acima de tudo, um problema político. E este problema político resolve-se assim, estudando, analisando e verificando e optando por soluções que temos em cima da mesa. Elas existem. Isto não é inventar a roda. Portanto, já se fez este caminho, é uma questão de opção. Vamos agora à questão do investimento do imóvel de 3,4 milhões. A senhora bastonária foi muito criticada, nomeadamente pelo Conselho Regional de Lisboa. Quer explicar agora aqui o que é... Já agora, permita-me corrigir, eu só estou a ser criticada pelo Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa, porque na realidade o Sr. Presidente, não é que até esteve presente na Assembleia e nenhuma questão colocou sobre esse assunto, senão depois na comunicação social, provavelmente está muito interessado em termos eleitorais que isto possa acontecer e que possa surgir esta dúvida. Mas nós explicámos isto de uma forma muito clara. Aliás, fomos o primeiro e único Conselho Regional que até agora o fez de uma forma totalmente transparente. Aquilo que acontece é muito simples. A Ordem anda há muitos anos a precisar de mais espaço para poder exercer as suas atribuições estatutárias. E, portanto, eu já tenho muita dificuldade com os funcionários novos que vão entrando de os colocar num espaço. E porquê? Porque aquele espaço é limitado. Portanto, eu não consigo crescer para lado nenhum. Por outro lado, aquele edifício não é propriedade da Ordem, o que significa que eu, para fazer obras, estou sempre a fazer obras dentro de uma propriedade que não é minha e com as limitações inerentes àquele edifício ser um edifício que é património da cidade, está numa área histórica da cidade, não tem placa de cimento, portanto é um edifício muito antigo e tem muitas limitações do ponto de vista estrutural e de construção para fazer e alargar o espaço que eu tenho ali. E, portanto, nós inicialmente pensámos em arrendar as instalações e fomos ver o preço do arrendamento. E, portanto, sendo certo que não é uma opção que eu acho que seja a correta, mas ainda fomos ver qual era o preço médio que pagaríamos por instalações. Chegámos à conclusão que não compensava minimamente, não só porque num contrato de arrendamento eu estou sempre numa posição de arrendatária e, portanto, estou sempre inerente aos humores do meu senhorio, como também tenho sempre que fazer um investimento para obras, porque eu tenho que sempre adaptar o espaço que vou adquirir para as nossas necessidades e, portanto, elas têm que ser encontradas através de obras que tenham que ser feitas de adaptação, mas também porque eu entendo que se a instituição tem uma boa saúde financeira, como é felizmente o caso da Ordem, se tem disponibilidade de mercado para, dentro de um preço que nos parece razoável, adquirir esse imóvel, fazendo esse investimento que é património da Ordem. Por outro lado, nós temos essa situação dentro de casa, que o Sr. Dr. João Massano parece esquecer. As instalações do Conselho Regional de Coimbra são próprias, as instalações do Conselho Regional de Faro são próprias, as instalações do Conselho Regional de Évora são próprias, o Porto vai comprar também as suas instalações, precisamente por isso, olha, tinha um contrato comodato que chegou ao fim. E chegou ao fim e o proprietário do espaço veio-nos dizer, olha, vocês têm que sair daqui, era o que fez, tiveram uma paciência imensa até que nós encontrássemos uma solução, estamos numa solução temporária, mas o objetivo naturalmente é comprar instalações, pelo menos dos conselhos regionais, para que exista estabilidade e para que a Ordem tenha em funcionamento os seus serviços, porque são serviços não só para os advogados, mas também para os cidadãos e cidadãs deste país. O Conselho Regional de Lisboa, o edifício onde está é da SEPAS também, é o senhorio é SEPAS. É uma opção do Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa, se acha que o edifício lhe serve e quer continuar a ser arrendatário da SEPAS, eu não tenho nada contra. Agora, o que já não pode é vir para a praça pública discutir questões da Ordem, inclusivamente levantar suspeição sobre a solvabilidade da instituição, que isso é uma coisa absolutamente imperdoável, quando não as fez em sede própria, porque entrou na Assembleia Geral e não pediu um único esclarecimento, não fez uma única questão, não colocou por escrito nenhuma questão e depois veio discutir o assunto para a praça pública, dando a entender que estamos aqui a cometer uma coisa de uma grande gravidade. Não, isso não é questão. Foi remetida a informação toda aos senhores advogados e às senhoras advogadas antes da Assembleia Geral do Orçamento. Estava a explicação feita pelo Conselho Geral a dizer por que razão é que entendia que se deveria adquirir o imóvel.
é uma deliberação que é tomada no âmbito das nossas competências e atribuições. Mesmo o parecer que é invocado pelo Sr. Presidente do Conselho Fiscal fala em desequilíbrio orçamental. Ora, o desequilíbrio orçamental que existe na Ordem, há que também colocar as coisas em perspectiva. O orçamento é um mecanismo de gestão. E as discrepâncias orçamentais que existem não são sequer do Conselho Geral, são dos Conselhos Regionais, porque o Conselho Geral tem que acudir aos Conselhos Regionais que não conseguem, por via da forma como é ajuizada a distribuição das cotas, fazer face àquilo que são as suas atribuições. E então o Conselho Geral está constantemente a ter... Ajuda, entre aspas. Tem que fazê-lo porque os advogados dos Açores, da Madeira e de Évora, e até de Faro, que já aconteceu também termos que ajudar o Conselho Regional de Faro, não são menos advogados do que os outros do resto do país. E, portanto, aquilo que este Conselho Geral faz sozinho, já agora, porque temos tanto cuidado com a solvabilidade da Ordem, até o poderíamos fazer de modo próprio, isso já foi proposto, fazer-se um fundo de emergência e de auxílio aos conselhos. Exatamente, e não ser só o Conselho Geral a dar da sua parte das cotas, porque já suporta uma série de despesas a nível nacional que não são incumbência de nenhum dos Conselhos Regionais, para fazer um fundo de solidariedade, porque é a mesma instituição e todos os advogados têm direito aos mesmos serviços. É o que se passou agora, por exemplo, com a agenda. Nós decidimos dar à agenda a possibilidade de oferecer a agenda forense a todos os senhores advogados e as senhoras advogadas, por isso mesmo, porque havia delegações que tinham mais verba, porque têm mais advogados na sua área, que ofereciam gratuitamente aos advogados uma agenda forense, e depois os outros não tinham. Mas o que é isto? Isto não pode ser. Portanto, as cotas são as mesmas, o pagamento é o mesmo. Portanto, nós temos que, quando fazemos estas medidas, temos que pensá-las em termos estruturais para toda a gente. Não pode ser, porque é evidente que as pessoas ficam desconfiadas, mas o que é que eu tenho a menos do que os meus colegas para não receber? Para não receber, sim, claro. O mesmo se passa com as medalhas. Este ano, pela primeira vez, nós oferecemos as medalhas dos 35 anos, que é uma incumbência incumbência, vamos chamar-lhe assim, faz parte do regulamento medalhístico do Conselho Regional de Évora. Os nossos colegas de Évora nunca tinham recebido uma medalha de 35 anos de atividade, que está já regulamentada há não sei quantos anos na Ordem. Porquê? Por falta de verba. Pois. Quem é que ajudou o Conselho Regional de Évora a poder fazer essa oferta aos colegas? Foi o Conselho Geral e foi a Delegação de Setúbal. Portanto, que cada um dentro das suas competências suportou, e bem, porque não são advogados de segunda. E, portanto, essas questões deixam-me triste, acima de tudo, devo dizer-lhe, porque não há necessidade nenhuma de se estar a levantar esta celeuma, ainda por cima publicamente, em nome de um interesse eleitoralista que não é para aqui chamado. Para bastonário. Exatamente. Portanto, estas questões são discutidas na sede própria, que é em campanha eleitoral. Portanto, podem até criticar o Conselho Geral pela opção que tomou, porque é uma opção sua de atribuições, não podem vir dizer publicamente aquilo que estão a dizer, que está em causa a solvabilidade da Ordem. Não está. Graças a Deus a Ordem tem dinheiro para comprar aquele edifício e outro igual àquele, mas não é mérito nosso. Já lá estava a verba guardada, portanto nós tivemos... A tesouraria já estava de boa saúde. Nós tivemos o mérito de conseguir este ano até reforçar ainda mais no espaço de um ano a tesouraria, de uma forma que ainda deixa as coisas mais confortáveis. Mas o objetivo aqui é de investimento. Aquele imóvel está lá. Se for necessário, vende-se e fica-se com o dinheiro. Exato. Agora, só mais duas questões. Uma relativamente à questão dos advogados brasileiros. A Ordem dos Advogados foi alvo de vários processos judiciais. Como é que isso está? Eu sei que a senhora bastonária tem alguns números para mostrar ou para dizer. É assim, neste momento, portanto, são várias ações. Eu penso que nós recebemos cerca de 40 a 45 ações. Anda à volta disso. Portanto, foram intimações, na sua maioria, que foram instauradas no Tribunal Administrativo e Fiscal aqui da zona de Lisboa, com o objetivo de conseguir concretizar a inscrição ao abrigo do acordo de reciprocidade, alegando os senhores advogados brasileiros e as senhoras advogadas brasileiras que tinham o direito fundamental de se poderem inscrever. Pois esse direito nunca esteve em causa, porque é evidente que se podem exercer a advocacia desde que façam um estágio da Ordem Portuguesa. Tem que se inscrever como todos os outros profissionais. Aliás, a discriminação que existia aqui era a favor dos senhores advogados e das senhoras advogadas brasileiras e não dos outros, porque nenhum dos outros podia fazer isto, inclusivamente os cidadãos da União Europeia, que têm que exercer com o seu título de origem.
Portanto, aquilo que aconteceu aqui foi que é do conhecimento público. Nós fizemos logo no início do mandato reuniões com o Sr. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, dizendo-lhe de forma clara que isto não estava a correr bem, que se colocavam aqui questões muito sérias do ponto de vista do conhecimento da legislação e da legislação processual portuguesa, e então foi proposto uma alteração ao acordo de reciprocidade, obrigando a que os colegas, nós lá e eles aqui, pudessem fazer exames, não é? Portanto, um exame de ontologia, um exame de processo civil e um exame de processo penal. Se o fizessem muito bem, poderiam ter inscrição imediata. Se não conseguissem ter nota positiva no exame, teriam de estar acompanhados por um advogado português aqui ou um advogado brasileiro lá, que depois, no final, daria a nota de que a pessoa estava preparada, fazia uma declaração sobre compromisso de honra que a pessoa estava preparada para o exercício da profissão. Não poderia, naturalmente, era nunca exercer na União Europeia, mas isso nunca foi o escopo do acordo, porque o acordo sempre foi entre Portugal e o Brasil e não com a União Europeia, como é evidente. De qualquer das formas, o Sr. Bastonário andou a fugir de vocês. É verdade, ele depois não veio cá. Nós tínhamos combinado fazer a assinatura do acordo, que ele aceitou, não é? Que disse que sim, senhora, que estava tudo bem. Depois levantou uma questão sobre o tempo que existiria para adaptar, que era de 180 dias, o regulamento dele e o nosso, mas a verdade é que ele recusou-se a vir cá, mandou-nos um e-mail no próprio dia da assinatura do contrato, à meia-noite, a dizer que tinha um compromisso, quando foi ele próprio que pediu a reunião e, portanto, recusou a assinatura. Nós ainda demos a oportunidade para ele assinar mais 2 ou 3 vezes, para ele marcar datas para vir aqui assinar o acordo, e ele não respondeu e, portanto, naturalmente a Ordem, que já tinha avisado que iria tomar medidas, quebrou o acordo de reciprocidade. Esse acordo de reciprocidade é evidente que muita gente veio falar, inclusivamente ex-bastonários, que não são ex, são bastonários, vieram dizer publicamente que havia uma violação do Estatuto. Não há violação nenhuma do Estatuto, porque o Estatuto o que diz é podem celebrar acordos de reciprocidade. Isto é uma norma habilitante, não quer dizer que tenha que acontecer assim, e nem sempre aconteceu. Aliás, a Ordem já teve acordos de reciprocidade com outras instituições e que foram naturalmente revogados pelos próprios. E agora pergunto-lhe, quantos advogados brasileiros se inscreveram na Ordem dos Advogados para fazer o estágio? Nenhum. Aliás, isto foi o período de transição. Nós terminámos o acordo em julho e depois respondemos às pessoas que nos iam colocando questões que poderiam inscrever-se até outubro, porque nós íamos iniciar um estágio, e nenhum veio. Mas perguntou-me pelos processos. Neste momento nós já temos cerca de 24 processos com decisão favorável à Ordem dos Advogados. Dentro desses 24 há um ou dois que ainda têm recurso pendente, mas aquilo que está a acontecer é que o Tribunal, por questões processuais, está a dizer que aquilo não é um meio adequado processual para fazer e para valorizar essa questão. Muito provavelmente isto vai dar origem a outros processos administrativos normais, em que vai ser colocada em causa essa questão. Nós estamos confiantes porque sabemos perfeitamente que esta decisão foi tomada no interesse dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. Temos a convicção... Sim, dos portugueses, não dos advogados portugueses. Não, dos portugueses, porque os advogados portugueses sempre conviveram bem com esta realidade. Pese, embora olhassem para ela com perplexidade, como eu própria, como é que era possível que a Ordem permitisse uma coisa destas e tivesse permitido isto ao longo de tantos anos, com esta falta de rigor. Aliás, algumas das pessoas que criticaram este Conselho Geral sabem bem que isto era assim, e tanto assim é que fizeram uma Assembleia Geral pouco antes de saírem do mandato, em 2022, a proibir a entrada destas pessoas direta no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, porque era exatamente isso que acontecia. É que chegavam aqui hoje e amanhã estavam num tribunal a prestar apoio a um primeiro interrogatório judicial sem saberem o que é que estavam a fazer. Portanto, eu sou advogada do sistema e assisti a isto dezenas de vezes e ficava aterrorizada, porque se é verdade que aquelas pessoas não escolhem advogado, não é menos verdade que o resto dos cidadãos não tem ideia nenhuma se estas pessoas estudaram em universidades portuguesas ou não. Sim, claro. E, portanto, quando escolhem aquele profissional, não têm a informação toda, não sabem que aquele profissional pode nunca ter estudado legislação portuguesa. E não escolhem o profissional, escolhem o sistema, não é? Ora bem, no sistema isso é limpo, mas mesmo quando estamos a falar de escolha, se eu não sei que a pessoa não foi formada em Portugal,
em escolas portuguesas e não é a mesma coisa. Portanto, isto não é uma ciência exata. Isto é um sistema e um ordenamento jurídico que funciona de forma diferente, mesmo dentro dos países da União Europeia. Não cabe na cabeça de ninguém, e é isso que acontece até com os advogados europeus, que também essa conversa foi tida, que nós estávamos a ser corporativistas, porque os advogados europeus podem aqui exercer, pois podem, mas se exercem com o título de origem, se vão para o tribunal têm que estar acompanhados de um advogado português. Porque é evidente que o advogado português é que sabe como é que as coisas funcionam no tribunal. E o mesmo se passa do outro lado. Portanto, eu posso exercer atividade, mas quando estamos no âmbito do exercício de mandato, não é qualquer pessoa que vai em tribunal. Tem que saber o que é que está a fazer. Porque não é a mesma coisa, aliás aqui tem como exemplo estas ações, não é? Muitas delas foram enviadas para os tribunais errados. Porquê? Porque processualmente quem estava a instaurar as ações nem sequer sabia qual era o tribunal competente para dirimir estas questões. E, portanto, isto deu-nos a convicção de que a nossa medida tinha sido acertada, porque se isto acontece quando é a defesa dos próprios direitos, imaginem quando estamos a falar dos direitos dos outros. Agora, para terminar, passou mais de um ano desde que tomou posse, a 9 de janeiro, pensou, 9 de janeiro do ano passado. Qual é o balanço que faz? O que é que acha que já conseguiu? O que é que ainda pretende? Que passa a correr o tempo? Passa a correr. Eu pretendia ter conseguido fazer muito mais, mas infelizmente tivemos aquela divergência, aquela diversão, vamos chamar-lhe assim, do estatuto que nos ocupou de facto muito tempo. Ainda assim, eu acho que, e sem nenhuma falsa modéstia, porque a Filipa já sabe que eu sou uma pessoa frontal, acho que nós fizemos um trabalho absolutamente extraordinário. Portanto, eu convido inclusivamente os meus ilustres colegas e as minhas ilustres colegas a irem ver o relatório de atividades desta casa para perceberem a dimensão do trabalho que foi feita. A única coisa que é a minha tristeza absoluta, mas que infelizmente não depende de mim, é realmente ainda não ter conseguido se resolver, apesar de todos os esforços que enverdámos, nem a questão da CEPAS totalmente, nem a questão da tabela. Mas tudo o que estava ao nosso alcance foi feito e continuamos a trabalhar. Tivemos estes tempos de inversão política, digamos É verdade, assim. Portanto, é ninguém verdade. previa que isto... Ninguém previa, porque nós tínhamos realmente as coisas muito bem encaminhadas com o anterior governo e tínhamos uma sensibilidade muito grande da senhora Ministra, que eu acredito que vai continuar com este governo, porque eu acho que isto é uma questão daquelas que não oferece dúvidas de que esta tabela precisa de ser revista. A questão da Previdência é uma questão de direitos humanos, eu estou farta de dizer isto e tem que ser resolvida, mas lá está, não está na nossa mão. Aquilo que está na nossa mão, eu acho que foram feitas muitas coisas. Nós realmente demos uma resposta que não era habitual, aliás, os nossos próprios operadores, os nossos colegas judiciais não estavam habituados a ver a Ordem dos Advogados tão participativa em termos internacionais, em termos locais também, com o governo, com as instituições governamentais, propondo soluções, fazendo parte de grupos de trabalho, estando do lado da solução, como deve estar sempre, para melhorar a justiça. Basta dizer que este ano, só em pareceres legislativos que foram dados pela Ordem dos Advogados, foram 86. E, portanto, isto significa que... Qual é que era o número de pareceres de média do anterior mandato? Era muito menor. Eu não vou falar sobre isso, e os números são públicos, mas era muitíssimo menor. Portanto, houve um esforço por parte deste Conselho Geral de pegar em todo o trabalho que estava pendente e tentar obter soluções e implementar o nosso programa. Já conseguimos muitas vitórias. Uma delas foi seguramente conseguir aumentar a parentalidade, portanto, do lado da Ordem, estávamos com 120 dias, passámos para 180 dias de devolução de cotas às senhoras advogadas mães. Vamos tentar no próximo ano estender essa medida para ver se apanhamos também os pais, porque somos pela paridade, não é? Vamos tentar este ano, aliás, não vamos tentar, já está, portanto, devidamente aprovada essa medida, oferecer à agenda jurídica. Temos uma plataforma de gestão de escritórios que foi disponibilizada para todos os advogados e para todas as advogadas que podem neste momento... Gratuita, certo? Gratuita, completamente gratuita, até um determinado nível. Depois, se a pessoa quiser mais do que isso, vai ter então que contratualizar diretamente com o prestador de serviços. Mas, de qualquer das formas, vão ter acesso a uma plataforma de jurisprudência, vão ter acesso a pastas individuais dos seus clientes, vão conseguir fazer notas de honorários com base em tarefas que fazem e, portanto, tudo isto feito de forma gratuita. E temos muito mais ambições
para o futuro. Portanto, vamos querer continuar a servir à advocacia, colocar a ordem ao serviço da advocacia e das populações. Isso também vai depender muito da Senhora Ministra da Justiça e do que é que aí vem, não é? Ora bem, nem mais. Foi um gosto, muito obrigada. Foi a entrevista à bastonária da Ordem dos Advogados, a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Espero que tenha gostado. Até à próxima.